Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Turbox e esse é o Daniel Analisa. Daniel Analisa é um quadro onde eu falo sobre polêmicas, sobre análises, obviamente, de conteúdos, de matérias, reações de vídeos, enfim. Eu trago aqui conteúdos, principalmente aqueles que vocês mais têm dúvidas, mais análise profunda. Então vamos lá. A análise de hoje é um tema que muita gente não sabe a informação correta, tá? Mesmo que seja por dados oficiais, e é de certa forma polêmica. E eu já vou explicar essa polêmica. A pergunta que eu vou responder é: quantas agências de viagens existem atualmente em operação no Brasil? E por que essa pergunta é um pouco polêmica? Tá? Porque existem os dados oficiais, que são os dados do Ministério do Turismo, e existem os dados extraoficiais, que são estimativas aí de outras empresas ou simplesmente chutes. Mas a gente gosta de trabalhar com dados oficiais. Por que os dados oficiais eles são importantes neste caso? Porque a para você ser uma agência de viagens, para você operar no mercado de agenciamento de viagens, existem duas obrigatoriedades. A primeira é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, e a segunda o cadastro no Ministério do Turismo, o Cadastur. Então, oficialmente, legalmente falando, para você operar dentro do mercado do turismo, você precisa fazer o cadastro. Então, teoricamente, o número de agências de viagens do Cadastur é o número correto. Mas nós sabemos, nós que trabalhamos no mercado do turismo, sabemos que existe muita informalidade. Infelizmente, existe informalidade. Inclusive, até empresas que fomentam essa informalidade, intermediando, pagando, na verdade, a intermediação de viagens por pessoa jurídica, né? Por pessoa física, desculpa. Então, a pessoa física vai lá, indica alguém e ela ganha um comissionamento. Ela, de certa forma, não pela indicação, mas se ela estiver intermediando o serviço turístico, ela está exercendo uma atividade de forma irregular, de uma forma ilegal. Então, por isso existe essa polêmica, porque os números aqui trazem uma quantidade de agências e, na realidade, pode ser um número muito maior de pessoas exercendo a atividade de agenciamento de viagem. Mas vamos lá, os números oficiais. Então, eu estou aqui no site do Ministério do Turismo, dados.turismo.gov.br, tá? Barra dataset, barra agência, traço de, traço turismo. Esse é o caminho completo para você buscar informação de agências cadastradas no Cadastur, ok? Se você quiser, pode vir aqui na página inicial e fazer uma pesquisa por agência de turismo. Existe um outro caminho, que é o dados.gov.br, que é o Portal Brasileiro de Dados Abertos. Lá você também consegue a mesma informação, beleza? Então vamos lá. Nessa base de dados, você tem números de 2016 até o terceiro trimestre de 2021, que é a última informação, o último apontamento que foi feito pelo Ministério do Turismo. Tá? A partir de 2016, só um detalhe, esse apontamento, esse fechamento do número passou a ser trimestral. Tá? Nós estamos aqui no primeiro trimestre de 22, mas ainda não saiu o resultado do último trimestre de 2021. Então vamos utilizar essa informação. Clicou aqui, na próxima página ele vai te dar uma URL completa. Essa URL completa você pode baixar no seu computador, inclusive, é um arquivo em CSV. CSV é valores separados por vírgula, então você pode abrir no Excel, eu vou utilizar aqui o Power BI. Desde ontem esse site está com uma certa lentidão, em alguns momentos ele chega a cair, tá? Mas esse é o endereço correto, ou então você pode vir aqui pelo dados.gov.br. Então eu vou tentar aqui também, abrir o site, pronto. Aí ele já traz a URL aqui, ó. Essa URL que você vai baixar, tá? Esse ponto CSV, ó. Note que aqui ele ainda não abriu. Então ele realmente está com uma lentidão desde ontem. Beleza? Você vai baixar, vai abrir no Excel e pode fazer as suas próprias análises. Eu vou compartilhar com vocês uma análise que eu fiz aqui e responder inicialmente a pergunta do vídeo. A pergunta do vídeo é: quantas agências de viagens existem atualmente em operação? Então, respondendo essa pergunta, existem 33.309 agências em operação atualmente. E aí uma outra informação, são
análises complementares, né, a essa pergunta, qual é o porte dessas agências, né? Então temos aqui, se a gente pegar só as microempresas, nós temos 29.540, ou 88,68% das agências. De pequeno porte é 6,29% e os demais portes, ou seja, médias e grandes, 5,03%. Se a gente pegar só micro e pequenas empresas, corresponde a 95% das agências no Brasil. Okay? Esse gráfico aqui é o que montei, tá? Só quero deixar claro isso. Os dados são esses daqui. Isso aqui que você vai baixar no site do Ministério do Turismo. Tá? E outra informação super importante também, que eu consegui extrair desse relatório, e outras coisas que vocês gostariam de ver, de repente, outras análises com relação a esses dados, pode me pedir aqui também nos comentários. Legal? Então, outra coisa que eu também achei interessante mostrar para você é, se a gente pegar os últimos 3 anos, tá? Nós temos 31% das agências de viagem. O que esse gráfico aqui de cima indica para a gente? A data de início da operação. Então, nesse exemplo que eu peguei os últimos 3 anos, eu posso dizer que 10.616 agências que estão em operação atualmente têm 3 anos ou menos de idade. Se a gente passar aqui de 3, por exemplo, para 5 anos, a gente chega em quase metade das agências. Então, podemos dizer que praticamente metade das agências que operam atualmente tem 5 anos ou menos de operação. Mostra que o mercado é um mercado com uma quantidade de empresas muito novas, uma quantidade de empresas que vem surgindo, né, e agências mais antigas ficaram pelo caminho aí nos últimos anos. Tá? Essas são algumas análises que a gente consegue fazer com os dados. E essa importância, na verdade, dos dados. A gente não tem só especulação, chute, achismo. É importante você ter o feeling, né, tanto na gestão do seu negócio quanto em assuntos como esse. Sim, é muito importante. Mas quando você está falando de negócios, quando você precisa estimar alguma coisa, você tem que fazer baseado em dados, e os dados oficiais são a melhor fonte que você pode ter. Legal? Gostou desse conteúdo? Deixa seu like, comenta, compartilha com os amigos, assina o canal para não perder os próximos Daniel Analisa, e eu vou ficando por aqui, beleza? Um abraço!